Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 69 e hoje nós vamos falar sobre inimizades. Como compreender e lidar com as nossas inimizades? Como a visão espírita nos aconselha a aprender com isso? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. Se você acompanha o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, não deixe de clicar no botão seguir e aí você não perde mais nenhum novo episódio que a gente acabar lançando por aqui. Gosta do YouTube? Conhece alguém que preferiria ouvir e acompanhar o podcast por lá? É só também se inscrever no nosso canal, só digitar podcast Espiritismo Simples lá no YouTube que você já vai encontrar a gente por lá também. Então, bora começar. Vamos falar sobre inimizades. E para dar um pontapé nesse tema, eu já gostaria de começar logo de cara com uma provocação, né? Que no mundo não existem inimigos. Não existem inimigos no mundo. Como assim? Pois é, eu trago essa reflexão porque esses inimigos que a gente rotula, essas pessoas que a gente classifica como inimigos, na verdade são criações nossas, né? São às vezes falhas de diálogo, são interpretações erradas de ideias ou de ideais, são orgulhosos que querem se impor. Então, no plano espiritual, não cabe a inimizade. Logo, se lá, que é a verdadeira origem, essa questão da inimizade não existe. Aqui é uma criação nossa, é uma falta de inteligência nossa, é uma falta de compreensão de como lidar com o nosso próximo. Lá no plano espiritual, verdadeiramente somos sim todos iguais. Não existe, então, uma escala de poder em que um é mais do que o outro e que o outro pode menos do que o outro. Não existe alguém que seja ali inacessível. Existem sim classes de evolução, existem sim pessoas que têm cargos, né? Que desempenham cargos e tarefas no plano espiritual que são mais elevadas, claro, o próprio Jesus Cristo. Mas não tem alguém que seja inacessível. A gente, né, não vai ficar com uma pessoa por uma questão própria, por uma questão de orgulho, de vaidade, de que não vai ter contato com os outros. Então, daí que parte a ideia de que não existem inimigos. Os inimigos são criações nossas. E aí a dica do dia, a dica preciosa, que acho que nunca ninguém falou. Resolva suas inimizades aqui. Falo brincando, né? Isso é uma frase que a gente escuta com muita frequência. Mas por que a gente tem que resolver nossas inimizades aqui na Terra, aqui no nosso planeta? Porque aqui é a nossa escola. É aqui que a gente se testa e aprende. Aqui é que vale de verdade, né? Porque aqui, na Terra, que a gente vai encontrar as situações adversas para aprender. Praticar o perdão, praticar o amor ao inimigo no plano espiritual, em que tudo é lindo, tudo é cheio de luz e paz, tudo tem um grande equilíbrio, é muito fácil. Então, a tarefa desse teste é aqui mesmo na Terra. Por isso que a gente fala. Não adianta ficar pensando em levar para o plano espiritual. E aí a gente escuta, né? É bem comum da nossa área, assim, do nosso público. Ah, mas o Espiritismo diz que a gente tem várias vidas. Então, na próxima eu arrumo isso. Não deixe para resolver isso em outra vida. Também que é um outro ponto, né? Então, não resolver no plano espiritual, mas também não ficar pensando que na próxima vida você resolve isso. Por quê? Os desafios se acumulam. As situações podem ser mais até constrangedoras e difíceis. E aí, falando de constrangimento, meu amigo Alisson, né, que eu até trago com uma certa frequência aqui, ele me falou uma vez um versículo, tá lá no Evangelho, né, 2 Coríntios 5:14. E esse versículo ele diz exatamente assim, ó, o amor de Deus, ou o amor do Cristo, nos constrange. E aí, pegando somente esse trechinho, eu tomo como uma interpretação, e é que eu gosto muito disso, de que sempre há tanto amor do Cristo, há tanto amor de Deus por nós, que nos constrange a agir de modo errado. É como o amor dos nossos pais. Fazer algo de errado ou contra os nossos próprios pais é impensável.
porque eles ainda vão ser capazes de nos amar. E quem fica constrangido por isso? Somos nós. Há muito amor ali. E aí, sobre esse constrangimento, uma situação embaraçosa que acontece, nem precisa ser um amor de pai, nem precisa ser um amor de mãe, mas é o amor do perdão ao inimigo, ou o perdão à situação enfrentada. Então, um exemplo que eu trago. Como é chato, né? Ou chega a ser desconcertante passar por alguém na rua que você tem uma inimizade, tem um problema mal resolvido e não conseguir olhar no olho dessa pessoa. A gente fica constrangido, porque tem um amor ali. No fundo de tudo, o perdão é uma forma muito concreta, muito clássica da gente compreender como é que é o amor do Cristo, né? A grande, talvez, mensagem que o Cristo nos passa, além da mensagem do amor, é a mensagem do perdão. No momento mais difícil, ele clama a Deus para perdoar os seus inimigos, né? Que Cristo nem tinha inimigos, ele tinha pessoas que faziam mal para ele. Ele não classificava como os inimigos. E mais do que isso, quando a pessoa talvez já tenha até te perdoado, né? Então, uma outra situação, quando a pessoa já tenha até te perdoado, não se sinta mais como uma inimizade sua, tem até um contato ali amistoso, mas o nosso orgulho, aí é da nossa parte. A gente não permite tentar promover essa situação de amor, essa situação de paz, essa situação de reconciliação. Orgulho, orgulho, orgulho. Totalmente orgulho nosso, né? A gente é ali muito vaidoso. Então, além dessa outra situação, ao mesmo tempo tem aquela outro lado, né? No lado contrário. Também como aí é incrível quando há uma sensação estranha, né? Que ocorreu no passado com alguma pessoa e você consegue perdoar essa pessoa. Você já lidou com isso, você já passou, superou esse problema. Já conseguiu lidar com tudo isso. E aí sim, você olha com tranquilidade no olho dessa pessoa, sem ter que forçar nada. É libertador. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo bem específico para isso, né? Que é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. É bem interessante para compreender todos os pontos dele. Eu não vou conseguir colocar aqui todos eles hoje no episódio, mas ele é bem direto logo de cara, né? Logo do início, né? O Evangelho ele traz assim, que quando Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, não é exatamente amar no sentido do amor genuíno, né? Que a gente tem para aqueles que são próximos de nós, da nossa família, do nosso convívio. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que nesta relação com os inimigos, aí abre aspas, não se poderá ter os mesmos laços de simpatia que se tem com aqueles que se tem comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao encontrar um inimigo, tal como um amigo. E aí esse trechinho ele indica de uma forma muito honesta, né? Da gente conseguir lidar com os nossos sentimentos, com as pessoas que nos cercam. Hoje para nós é impensável e também uso o mesmo termo, é pouco honesto dizer que a gente consegue facilmente amar os nossos inimigos. Então, sem essa de forçar a barra, né, com uma situação que até parece muito utópica. Vamos pensar, vamos adequar a nossa realidade, né? Então, o que pode ser assim de forma mais clara, amar os nossos inimigos? Amar os nossos inimigos é não ter ódio. Amar os nossos inimigos é não ter rancor ou ranços, que a gente usa muito hoje. É não querer vingança. E em nosso tempo, é não querer, também outro termo que a gente usa, né, tem usado aí por conta das redes sociais, Big Brother, o cancelamento de pessoas, né? Se tem um ato que é pouco cristão, é você desconsiderar uma pessoa por conta dos seus atos, pelas formas com que ela pensa ou com as quais ela age, por mais incoerentes do que o seu julgamento é capaz de pensar, por mais que a gente bata na tecla, como é que consegue pensar dessa maneira? Pois é. Consegue. A mente humana ela é capaz disso. Cada um pensa de uma forma. Então aquele seu parente de direita, seu parente de esquerda, que pode ter o mesmo sentimento ali de ranço pela sua forma de pensar, que é diferente da forma dele. Seja você quem age diferente. E se não for possível amar, nessa concepção mais ampla da palavra, silenciar para evitar conflitos e mais desavenças, é também um ato de amor. Seja averso ao pensamento, à ideia, mas não à pessoa. Até mesmo os criminosos, né? A gente até trouxe um episódio uma vez aqui, caridade para com os criminosos.
E olha que curioso, vou dar uma curiosidade aqui dos bastidores. É o episódio menos ouvido do podcast. Eu acho que as pessoas, na hora que encontram o tema, ficam um pouco... não concordam muito com a ideia. E é normal, da nossa forma a gente não consegue conceber muito essa ideia. A gente acha um pouco estranho, né? Mas, por mais duro que seja isso, né? De pensar, e até estranho, de amar os nossos inimigos, e especificamente falando dos criminosos, a gente não pode condenar uma pessoa no nosso julgamento pela atitude errada dela, né? Ela sim agiu errado, mas a pessoa, ela não é errada. É um pensamento aí que quem traz muito é a Monja Coen, que eu trago aqui com frequência. Estava ouvindo um podcast dela essa semana, ela dizia um pouquinho sobre isso, né? Então, ela que tem uma das bandeiras principais de apresentar uma cultura de paz no mundo, isso se encaixa perfeitamente. Ela diz pra gente não condenar a pessoa. Já é errado o julgamento para qualquer uma, né? Então essa pessoa que foi a cometer um ato criminoso, ela também está passando por alguma dificuldade. Tem que observar qual que foi o contexto, por que ela trouxe aquilo. Então, às vezes, no fundo, ela não é uma pessoa ruim. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que existem pessoas ruins, pessoas más no mundo. Eu acredito que, né, existem atitudes erradas, existem atitudes ruins, mas pessoas ruins, não creio. Existem sim, então, essas pessoas que agem de forma antiética, que não pensam no bem coletivo, que têm as necessidades urgentes, ou que estão ainda evoluindo e podem fazer coisas que eu ou que você jamais faríamos. Mas, do mesmo modo, a gente pode considerar que existem outros tantos, né, outras tantas pessoas que jamais fariam aquilo que fazemos hoje e julgamos estar agindo do nosso melhor modo possível. O diálogo é o caminho. E o caminho é o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio, é o caminho da conciliação, o caminho da empatia, da compreensão do nosso irmão. Basicamente, essa é a lição que Jesus sempre nos trouxe. Jogar alguém fora da nossa vida, né, ainda naquela ideia do cancelamento, então jogar alguém fora da nossa vida que a gente repudia, é como pensar que a gente é capaz de jogar o lixo para fora de casa, né? Pensando que a gente mora no planeta Terra, o que é jogar fora? O que é tirar de casa, né? Se a gente mora no planeta Terra, que a gente não vai sair daqui. Então, o que você descarta continuará perto de você. Só vai estar distante dos seus olhos. A pessoa que você tenta descartar, uma hora ou outra vai aparecer na sua vida, ou em suas vidas. No plano espiritual, também é possível. Por isso a dica: corrija agora, haja com amor. Não existe essa de você vai eliminar e nunca mais essa pessoa vai te aparecer. Você vai ter que, em algum momento, lidar com isso. Enquanto não for resolvida uma situação de uma inimizade, enquanto não for possível ter um equilíbrio, sempre vai surgir uma situação que vai te colocar contra a parede para você aprender a lidar com aquilo. Então aí depois que eu me reconcilio, nunca mais encontro? Lógico que encontra. Com certeza encontra, só que a questão da consciência já não te bate. Já não é mais um problema. Essa pessoa pode surgir muito mais outras vezes depois que você tiver com ela conciliada. Mas e aquele friozinho na barriga? E aquela vontade de virar o rosto, de falar que não viu? Isso daí, se você conseguir conciliar antes, isso não vai te acontecer. Nem aqui, nem no plano espiritual, nem às vezes em outras vidas que você já não tem mais a consciência de quem que é essa pessoa encarnada. Mas o espírito vai sentir a energia. Vai ter alguma questão que vai ter que ser lidada. Para a gente praticamente fechar o nosso episódio, queria trazer aqui um trechinho, né, um capítulo bem curtinho, do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Eu sempre trago esse livrinho aqui até com uma certa frequência. É um livro com trechinhos bem curtos. Recomendo a leitura. Recomendo aí para quem às vezes quiser adquirir. Livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca, capítulo 7. Ele fala assim, não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco, mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outro. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu,
e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. E aqui interessante, né? Eu nem tinha selecionado esse texto antes, né? É um texto que surgiu depois. E aí é bem engraçado, porque eu tinha já preparado o texto falando sobre essa questão da lata do lixo, né? E acabou casando uma situação com a outra. E aqui, né, nesse trecho, nesse textinho, então o que a gente pode destacar é que a gente não pode ficar controlando como é que os outros vão falar, vão agir sobre nós ou contra nós, mas a gente pode reagir, né, de uma forma que não seja violenta. Como que a gente vai reagir a tudo isso? Como o texto até nos coloca. Aqui ainda pensando na possibilidade de que é o outro nos fazendo mal, né? Bem caracterizado como é o outro fazendo a atitude errada e a gente estaria ali como vítima. Mas existem também as outras possibilidades que a gente cria inimizades e que quem causa tudo isso, somos nós mesmos. E aí a questão lá do constrangimento que a gente falou desde o início, acaba pegando um pouquinho mais. Então, como reagir a isso, né? Se a gente devolver na mesma moeda, aí vai criar uma cultura de violência que não vai ter fim. Pense aí com você, quem será que é o nosso maior inimigo, se não nós mesmos, né? Já trouxe essa reflexão em outros episódios e deixo novamente. Quem é o nosso inimigo? Se não nós mesmos, se não o nosso pensar, se não a forma como a gente reage, mesmo sabendo o que deveria ser o certo a ser feito, mas naquele instante, naquele segundo de falta de consciência, ali age no ímpeto, ali age de forma que não é como Jesus poderia ter agido, como Jesus pensaria. Então, não é aqui estar ouvindo o podcast, estar totalmente sintonizado, que é o momento do problema, né? Ou enquanto você faz sua oração, seu evangelho no lar. A dificuldade está depois que você desliga, está depois que você para de orar. É como a gente até fala, né? Como se fosse na internet. O problema não está no mundo do online, né? Está no offline. O que você posta, né? A oração, a prece, não é esse o problema. É o que você faz depois que você desliga o celular, no mundo offline. Da mesma forma aqui, depois que a gente desconecta, naquele minuto, naquele ímpeto, na hora que vem a prova, que vem a dificuldade, para você reagir numa situação que não te agrada, que vem uma inimizade, como que você age? Como a gente tem agido? É isso. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Um agradecimento especial à minha namorada Aline, que fez a seleção do trechinho do texto Sempre Melhor pra gente trazer aqui. Eu sou o Bruno Sereno, um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.